Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos gravar hoje o Salmo de número 105, um salmo que vai parecer para você que é apenas a recontagem de uma história que aconteceu há mais de 2000 anos. A história do livramento, a história da perseguição aos judeus, a história que conta de como Deus guardou os seus profetas, como ele cumpriu todas as suas promessas feitas aos patriarcas, de como ele livrou Israel do Egito e de como ele conduziu pelo deserto até Canaã todos aqueles que eram o seu povo. Você pode achar que essa história não tem nada a ver com você, mas eu vou te contar uma coisa. Essa história é a sua história, é a nossa história. Essa história é a história da perseguição e do livramento. É a história daqueles que servem a um Deus estranho e a história daqueles que servem a um Deus verdadeiro e de como eles são livrados durante as suas perseguições. Você pode achar que é muito estranho. Por que o Senhor fez questão de deixar registrado em Salmos, na Bíblia toda, essa história de Israel, a história do livramento de Deus dada àquele povo? Justamente você tem que entender que essa história é a sua. Deus quer livrar você dos seus inimigos e você tem inimigos. Você pode não vê-los fisicamente, mas eles estão sempre aí, querendo te destruir, querendo atacar, querendo minar a sua resistência, querendo entrar no seu coração, querendo te destruir, porque o inimigo veio para roubar, para matar e para nos destruir. Mas Deus, o Senhor, Ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. E vamos ver então aqui neste salmo o que você tem que fazer para você realmente ser um combatente do seu inimigo, para que você possa derrotá-lo. Quais são as suas armas? O que você pode fazer para que esse inimigo, que ele é tão real, possa não te destruir? Veja esse Salmo 105, ele vai te dar uma receita do que você tem que fazer para você ser mais do que vencedor. E você só será mais que vencedor se você estiver em Cristo Jesus. Aleluia! Diz assim o Salmo 105: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome e fazei conhecidas as suas obras entre os povos. 3 receitas para você: invoque, louve e faça conhecidas as obras do Senhor a todos os povos. E como que você vai fazer conhecidas as obras do Senhor a todos os povos se você mesmo não conhece a história do livramento do povo de Deus, do povo de Israel? Então, comece a entender um pouco da história de Israel. Esse salmo é perfeito para você ter um pouco de entendimento, uma pincelada na história de Israel. Cantai salmos a ele, falai das suas maravilhas. Olha que conselho para você, né? Além de você louvar, invocar, fazer conhecido, ele pede para você cantar e louvar o Senhor sempre. Aleluia. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. O coração daqueles que buscam ao Senhor é um coração alegre, é um coração que conhece o som da festa, porque conhece o Deus a quem serve e sabe que Ele é poderoso para nos livrar em todas as nossas batalhas. Como livrou Israel, vai livrar você também, em nome de Jesus. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Buscar a face do Senhor é uma tarefa diária, é uma tarefa contínua, é uma tarefa que começa quando o sol se levanta e só termina quando ele se põe. Você tem que buscar a face do Senhor continuamente na sua vida. Não é uma vez por semana, não é indo na igreja de vez em quando, não. É acordar de manhã e começar a buscar a face do Senhor, é meditar nessa palavra, é conhecer essa história, é estar
na presença do Senhor ininterruptamente, todos os dias da sua vida. É se consagrar a Ele, é orar, é buscar, é jejuar, é meditar, é conhecer, é se santificar todos os dias. Essa é a receita. Se você quer estar debaixo da bênção do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do grande Deus de Israel, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua esse salmo: lembrai-vos das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. É importante que você lembre toda essa história que foi contada nessa palavra, você lembre dela e você conte a ela. Você lembre-se dela para você agradecer esse Deus que deixou tudo isso registrado para que você o conheça, para que você saiba quem é o Deus a quem você serve. E ele continua: vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, os seus escolhidos. Você é um escolhido porque você aceitou o Senhor Jesus e você se tornou descendência de Abraão quando você tomou essa sábia decisão da sua vida. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus juízos estão em toda a terra. Lembre-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que Ele mandou até milhares de gerações. Lembre, viu? Para sempre, de tudo aquilo que Ele falou, de tudo aquilo que Ele deixou escrito, de tudo aquilo que Ele deixou como mandamento, porque existem mandamentos e quem é inteligente obedece, quem é sábio obedece, quem é prudente obedece. Aleluia. Do concerto que Ele fez com Abraão, do seu juramento a Isaac, o qual Ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno. Veja bem, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que se tornou Israel. No encontro com Deus, você se transforma de Jacó em Israel, de mentiroso a príncipe, porque esses são os significados, né? Jacó e Israel. Após o seu encontro com Deus, você se torna um príncipe do Senhor. Aleluia. O qual Ele confirmou, dizendo: a ti eu darei a terra de Canaã por limite da vossa herança, aquela terra que foi dada a eles, por quem todos brigam até hoje, todos que estão em volta de Israel querem aquela terra deles. Por quê? Porque foi dada nada mais, nada menos do que por Deus a eles. Por isso é uma terra cobiçada, é uma terra tão pequenininha. Se você soubesse que Israel, Jerusalém é de tamanho, o país todo de Israel é menor do que Sergipe. E existem hoje, atualmente, eu fui consultar, cerca de 13, 14 milhões de israelitas no mundo, o que representa 0,2% de toda a humanidade. E você pode pensar, e por que eles são tão perseguidos, odiados? E por que a terra deles é tão cobiçada? E por que querem destruí-los? De qualquer maneira, todos os inimigos se levantam contra eles, porque é isso que o diabo quer fazer com você, meu irmão. É isso que o diabo quer fazer com você, minha irmã. Ele quer te destruir, ele quer minar a sua resistência, ele quer a sua terra, porque você é terra deleitosa do Senhor. Você que escolheu o Senhor como seu Senhor e Salvador, você se tornou uma terra deleitosa para o Senhor. E todo mundo, todos os que conhecem ao Senhor, querem destruir, não querem que você tome posse dessa terra que o Senhor te deu por herança. Quando você aceitou Jesus, você entrou nessa terra, você se tornou filho do Senhor, você se tornou filho de Deus e descendência do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Entenda isso, que não é só uma história, é a realidade, é aquilo que Deus deixou registrado para que você o conheça, para que você entenda como Ele trabalha, como Ele age e como o inimigo age, porque aqui você vai ter uma visão do inimigo tentando destruir aquilo que Deus nos deu por herança. Aleluia, continua assim: quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, estrangeiros nela, quando eles andavam de nação em nação, de reino para outro reino. Você lembra quando você estava perdido nesse mundão, hein? E você ia de uma festa para outra, e você ia de um homem para outro, de uma mulher para outra, e você ia de uma bebida para outra, de um cigarro para outro, e você estava peregrinando aí no seu pecado, em terras estranhas, e aí você conhece o Senhor e você começa a andar em direção à terra prometida.
você começa a andar nos caminhos, você entra pela porta que é o Senhor Jesus e você começa a andar nos caminhos do Senhor. Esse aqui é você, meu irmão. Essa terra que o Senhor quer conquistar é o seu coração. Ele quer conquistar o seu coração. Um Deus grandioso, um Deus que fez todas as coisas, está interessado em conquistar você. Está interessado em conquistar o seu coração, está interessado em se fazer conhecido a você por meio dessa palavra. Você pode fazer com que isso seja realidade na sua vida. Então, nunca desista de conhecer e permanecer nos caminhos do Senhor. Não desista de conhecer ao Senhor todos os dias da sua vida, porque isso é vida para você. Isso determina o seu destino, determina a sua eternidade, determina onde você vai passar os restos da sua vida eterna, porque a sua alma é eterna. E ele continua: quando eles andavam, eles não permitiu a ninguém que os oprimisse. Por amor deles, ele repreendeu os reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ai daquele que toca no ungido do Senhor, ai daquele que toca em você, ai daquele que tenta pensar e tentar maquinar o mal contra você. Eles serão todos destruídos. Todos os inimigos de Israel serão destruídos. Não deixe de orar por Israel. Não pare de orar pela paz em Jerusalém. Esses dias eu li uma coisa muito triste que uma pessoa escreveu. Ela diz assim: vocês brasileiros precisam parar de falar contra Israel. Senhor, nós brasileiros amamos Israel. Aqueles que conhecem a palavra de Deus amam Israel. E aqueles que falam contra Israel não nos representam. Não nos representam. A maioria do povo brasileiro ama o povo de Deus, ama Israel, ora por Israel, ora pela paz, porque nós sabemos que ali é o relógio. Israel e tudo que acontece ali naquela região é o relógio da volta de Jesus para nós. Esteja atento ao que acontece lá com Israel. E ele diz: chamou a fome sobre a terra, ele faz mirrar toda a planta do pão. Ele mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, o José. Ele cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, contando a história de José agora, hein? Até o tempo em que ele chegou à sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Você também vai ser provado, como José foi provado e aprovado. Quando você for provado, seja aprovado também, mesmo entre grilhões, mesmo sendo caluniado, mesmo não tendo feito nada e tendo sido perseguido pelos irmãos, depois pelo faraó, depois por todos. José, ele nunca negou ao Senhor, ele foi firme, seja como José, viu? Até o tempo em que ele chegou à sua palavra, a palavra do Senhor o provou, mandou o rei e fez com que ele fosse solto, o dominador dos povos, e o soltou. Fez-o senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. O próprio faraó, nomeou José como seu governador. Fê-lo Senhor, para o seu gosto sujeitar seus príncipes e instruir seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. E ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mesmo estando lá em escravidão, o Senhor os fortaleceu, o Senhor os multiplicou e fez com que eles fossem mais fortes do que seus inimigos. E sempre será assim. Ninguém entende como uma nação daquele tamanhinho que é Israel consegue combater todos os inimigos ao seu redor. Todos os que se levantam contra Israel são destruídos, porque essa é a palavra do Senhor contra aqueles que se levantam contra o povo que o Senhor mesmo escolheu. Aleluia! E ele diz assim: mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Então ele enviou Moisés. Agora ele vai começar a contar a história do Moisés, o seu servo, e Arão, a quem ele escolheu. Fizeram entre eles os seus sinais, seus prodígios lá na terra de Cão. Mandou as trevas que a escurecessem e não foram rebeldes à sua palavra. Aleluia! Converteu as águas em sangue e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, falando das 10 pragas,
que ele permitiu que o Moisés trouxesse para a terra lá do faraó, para que libertasse o seu povo, mandou então converter as águas em sangue, a terra produziu rãs, até nas câmaras dos seus reis, as rãs entravam por todos os lados, né? Falou ele, vieram enxames de moscas, agora as moscas, e um fogo abrasador na sua terra, piolhos em todos os seus termos, converteu suas chuvas em saraiva, fogo abrasador na sua terra, feriu suas vinhas, suas figueiras, quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável. Comeram toda a erva da sua terra, devoraram o fruto dos seus campos, feriu todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Mas a eles, ao seu povo, os fez sair com prata e com ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Olha tudo que Deus fez, mandou todas essas pragas lá para o Egito e fez com que os próprios egípcios falassem: pelo amor de Deus, vão embora, tá aqui nosso ouro, nossa prata, leva embora, nós não queremos que vocês fiquem aqui, porque enquanto eles não soltaram o povo de Israel, eles ficaram sofrendo pragas e pragas e pragas e mais pragas. E assim será contra todos os que se levantarem contra o povo de Israel. Eles serão destruídos. E contra todos os inimigos que se levantam contra você, o mesmo sucederá quando você estiver firme nessa palavra. Se você estiver aqui firmado no trono do Senhor, firmado na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, os seus inimigos também vão sofrer as mesmas coisas. Deus vai mandar praga, Deus vai escorraçar com eles, e você poderá entrar na terra prometida. O Egito se alegrou quando eles saíram. Pelo amor de Deus, manda esse povo embora. Esse povo só traz maldição para nós. Eles se alegraram quando eles saíram, porque o temor de Deus caiu sobre eles. Sabe quando o povo vai entender que você é um abençoado, que você é querido, que você é amado pelo Senhor? Quando eles virem que tudo que fazem contra você não prospera e que a mão do Senhor está sobre a sua vida. Quando entenderem isso, vão temer e aí vão querer servir o mesmo Deus que você serve. Então seja um exemplo de resiliência, de resistência aos ataques do inimigo contra a sua vida. Nunca blasfeme, nunca diga nada contra o Senhor, porque o Senhor é bom. Aleluia! E ele diz: oraram e ele fez vir codornizes e saciou-os com o pão do céu. Agora ele está falando de quando Deus mandou as codornizes, mandou pão, mandou maná todos os dias para alimentar aquele povo no deserto. Ele está falando agora da jornada deles no deserto, né? Abriu a penha, brotou água dela, correu pelos lugares secos como um rio. Por quê? Porque ele se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Sabe por que Deus permitiu todo esse livramento? Por que Deus fez todas essas coisas por aquele povo? Porque era a palavra dele. Ele não pode ir contra a palavra dele. A palavra de Deus diz que ele permanece fiel. Ainda que você não seja fiel, o Senhor permanece fiel à sua palavra, aos seus estatutos, aquilo que ele mesmo determinou. Se você se coloca debaixo das asas do Altíssimo, o Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor te livra, ele te dá livramento em todos os seus problemas. Creia nisso, creia no Senhor, porque ele é poderoso para fazer aquilo que ele mesmo prometeu. Tirou dali seu povo com alegria, não é com tristeza, tirou com alegria, e os seus escolhidos com regozijo. É com alegria e com regozijo que o Senhor vai te livrar de todo o mal. Basta que você se apegue ao Senhor, basta que você o receba na sua vida como seu único suficiente Salvador. E deu-lhes as terras das nações e herdaram o trabalho dos povos. Para quê? Sabe por que Deus fez tudo isso? O último versículo desse salmo é a chave. Para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Tudo que Deus faz para você, todo o livramento que Ele te dá, tudo aquilo que Ele permite que os outros vejam na sua vida, que é a mão dele sobre você, é por uma única razão, para que você guarde os preceitos dessa palavra, para que você os guarde no seu coração e obedeça-os, e transmita-os, e façam com que os outros saibam do Deus que você serve,
que você observe essas leis e você se guarde nessa palavra, observar e guardar os mandamentos. E termina dizendo: louvai ao Senhor, louve ao Senhor todos os dias da sua vida, esteja buscando ao Senhor, louvando ao Senhor, não se canse nunca de buscar, de conhecer, continuar firme na sua jornada com o Senhor, prossiga na sua carreira, guarde a sua fé, combata o bom combate que o Senhor colocou nas suas mãos para combater. É uma alegria servir ao Senhor, é muito bom servir ao Senhor. Só aqueles que servem ao Senhor sabem como é bom servi-lo. Aleluia! Que o Senhor fale ao seu coração através desse salmo, e você leia toda essa história contada nos salmos e por que ela é contada. As razões que levam o salmista a fazer sempre, trazer à lembrança aquilo que o Senhor fez. Se você gostou, deixa seu like, não esquece, e compartilha com as pessoas que você ama. Esse salmo eu achei muito bonito. E você, gostou também? Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã com o salmo de número 106, que também é bem grande. Daqui para frente os salmos são maravilhosos. Eu sempre falo isso, né? Os salmos são maravilhosos, um vai ficando mais bonito que o outro, você não sabe nem muito o que falar, porque todos são muito perfeitos, né? São muito cheios de revelação de Deus, quando você olha para eles com o filtro do Espírito Santo. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã, se Deus permitir.